Então, bom dia a todos e a todas. É uma honra estar aqui fazendo parte dessa banca, dessa mesa, né, com esse pessoal. Vai ser difícil falar depois do PET Engenharia Elétrica, né? A gente é super fã, já estamos no grupo ali cheio de ideias para trocar depois. E eu vou falar um pouquinho, então, do PET Medicina. Então, eu sou a professora Ziliane da Silva Bus, eu estou no PET desde 2015. Eu fiz uma nova seleção esse ano e eles me aceitaram de novo no grupo, né? Então, eu tenho 6 anos aí de PET, quase um pouquinho mais de 6 anos. E hoje a gente vai agradecer, né, o evento, a 11ª Semana Acadêmica, 11º Seminário Integrador de Vídeo, a 3º Seminário de Residência Pedagógica, e a gente vai falar do PET. Então, eu queria bem rapidinho, eu não sei se todo mundo conhece o que é o PET, e eu sou muito orgulhosa do programa, e sempre tenho vontade de contar um pouquinho mais para quem não conhece. Eu não sei se só tem petianos no nossos... Tem 109 participantes, né? Muito obrigada pela audiência, né? Isso é muito legal, mostra o interesse das pessoas pelo esse programa. E aí, a Letícia preparou essa apresentação, então eu, professora Ziliane, do Departamento de Ciências Básicas em Saúde, da Faculdade de Medicina, tutora do PET Medicina, vou contar um pouquinho da experiência do PET Medicina, mas também gostaria de falar do PET de uma forma geral, que é um programa que eu tenho muito orgulho de participar há 6 anos. E a Letícia, então, preparou uns slides para a gente, ela vai passar aí para a gente, né? Então, o programa de educação tutorial, ele nós estamos vinculados ao MEC, né, ao Ministério da Educação, e as nossas bolsas vêm do Fundo de Desenvolvimento, né, Fundo Nacional de Desenvolvimento. Esse é um programa que preconiza a indissociabilidade dos projetos de ensino, pesquisa e extensão. Então, é por isso que a gente vai ter muitos projetos nas 3 áreas, assim como o professor Fabrício já comentou no PET Elétrica também tem, né? E no Brasil, a gente tem 842 grupos PET, em 121 instituições de ensino superior. Então, nós somos muitos grupos, e essa interação é muito importante. Aqui no Mato Grosso, a gente tem 15 grupos PET, né, sendo 14 aqui na UFMT e um no IFMT, que é o PET Autonet. Tem 10 PETs que são cursos específicos, né, como o nosso, o da engenharia elétrica e da medicina são cursos específicos, e tem 5 PETs que são interdisciplinares, que são vários cursos, que são os PETs Conexões, né, e outros. Nós seguimos um manual, que se chama Manual de Orientações Básicas, o MOB, que data de 2006. Esse MOB, ele, assim, a gente de vez em quando quer pensar que ele pode mudar algumas coisas e alguns ajustes. A gente, em alguns eventos que eu vou comentar, a gente tenta, né, adequar, mas a gente tem bastante resistência do MEC quanto a isso. Essa é uma das nossas brigas, entre aspas, assim, né, que a gente sempre quer atualizar, enfim, mas uma hora a gente consegue. Pode passar, Led. E nós temos uma Comissão Executiva Nacional do PET, a Senapet, que é quem nos ajuda a fazer esse contato direto com o MEC. Então, sempre que a gente tem alguma demanda, a Senapet tem um site que a gente está sempre de olho, agora as questões do custeio, né, que a gente precisa organizar e tal, então a Senapet auxilia a gente nesse sentido. Aqui na UFMT nós temos um comitê local de acompanhamento e avaliação, do qual eu fiz parte 6 anos também, e agora está com uma outra equipe, né, super competente também e disposta. Faz parte do CLAA também a interlocução junto ao PET, então a Alice, né, foi a nossa querida interlocutora por muito tempo, né, desde que eu entrei no PET, a gente tinha a Alice, hoje é o Zenildo que está com a gente, também sempre nos ajuda muito, está muito disponível. E o PET, o professor Fabrício já comentou, né, nós fazemos eventos locais, que deveriam ser mais, né, e eu aqui já deixo até o convite para o professor Fabrício para a gente fazer um Interpet junto e organizar. A professora Valéria, da Educação Física, já topou, e agora depois a gente conversa. O Interpet são eventos locais, porque a gente precisa integrar esses grupos PET, né, e essa é uma boa oportunidade para a gente se integrar. Nós temos os eventos regionais, então no Interpet a gente pode levantar demandas para o Ecopet, que seriam os eventos regionais, o Centro-Oeste faz o Ecopet, o encontro dos grupos PET do Centro-Oeste, mas tem também o Sul-PET, o Norte-PET, então todos os PETs do Brasil fazem os seus encontros, e depois nós temos o grande evento, aí saem as demandas também,
para o evento nacional, que é o ENAPET, que nós participamos também. Né? E aí a gente tem a oportunidade de se encontrar. Esses eventos foram online, e depois as meninas vão conversar um pouquinho sobre eles, que a gente participou também. Nós temos bolsa, né? Nós temos bolsa, então, só por curiosidade, na UFMT, nós tivemos no mês de março, que foi um print que eu tirei, 139 bolsas homologadas. Eu não tenho ideia de quantas são as bolsas de outros programas, FIBIC, né, e outras, mas, enfim, eu sei que é um número bastante expressivo, e em termos de recurso mesmo, no mês de março foram 78.300, né, reais de bolsas, e é algo que a gente precisa manter, né? E a gente precisa manter esse programa, porque está sempre ameaçado. Todos os anos a gente tem rumores, né, de que o PET vai acabar, de que tem. A gente sente ameaças às vezes, então a gente fica sempre lutando, né, com todas as forças para que isso aconteça, para que sempre, né, a gente tenha essa possibilidade de oferecer um programa de muita qualidade, que é o objetivo do programa, né? Promover uma formação completa, que aumente essa visão crítica, social, que fortaleça a cidadania, que melhore, além da graduação, os cursos de graduação. Então, a gente busca sempre essa excelência, né? Pode passar, Lete. Aí, eu esqueci só de comentar que todos os meses a gente homologa as bolsas, né, professor Fabrício? E aí a gente precisa responder um questionário dizendo que, né, a gente cumpriu, os alunos cumpriram as 20 horas semanais, que eles não têm reprovações, né, mais de 2 reprovações, que eles tiveram um nível mínimo, né, de rendimento, de aproveitamento escolar, né, no caso da Faculdade de Medicina, acima de 7. Então, enfim, a gente tem, né, a gente assina isso todos os meses e coloca a nossa responsabilidade nessas informações, né? Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Esse é o nosso grupo PET, ele está bem grande aqui, né? Então, eu não consigo mexer, só eu mexo mesmo, né? Mas hoje nós estamos em 14 integrantes, né? Eu sou a tutora, mas nós temos a Gabi vai estar com a gente aí conversando daqui a pouquinho, a Lete, deixa eu colocar os nomezinhos aqui para eu lembrar de todo mundo, né? Tem o Caio, o Lucas Guedes, o Yasser, o Christopher, a Maria Júlia. Se eu esqueci de alguém, depois vocês falam, tá? A Mariana, a Janeisa, a Ingrid. Falei do Christopher, não lembro mais. Aí fizemos um novo processo seletivo que entraram aí as novas petianas, a Ananda, a Mariana, a Tainá e a Iris. E nós somos um grupo que está quase predominando mulher, né? O processo seletivo aí, 4 meninas entraram, né? E tinha muitos meninos também, mas olha, essa mulherada tá arrasando, né? Pode passar, Lete. Depois as meninas se apresentam melhor. Bom, e aí eu vou falar muito rapidamente os projetos e eu vou deixar para os integrantes, né? Eu vou falar de uma forma geral o que a gente enfrentou de desafio. Eu conto para vocês que eu estou, né, representando o grupo PET junto com as meninas, e a gente pode falar que a gente não é um grupo tão típico assim, né? Porque a gente tem um certo privilégio por nós estarmos na zona urbana. A maioria dos integrantes está na zona urbana. Os integrantes têm acesso à internet, têm computador, né? Se viram para poder fazer as atividades online. Então, isso eu imagino que não seja a realidade de todos os PETs. Então, a gente vai contar experiências que foram muito produtivas, né? A gente produziu realmente muito, só que a gente sabe que isso não é a realidade de todos os grupos, porque eu sei que tem grupos que tiveram muito mais dificuldade para interagir, né, para poder cumprir as suas atividades. A gente fica até triste de não poder ajudar mais nesse sentido, né? Tem outras dificuldades sociais envolvidas, além, né, da gente precisar manter esse compromisso e produtividade com o programa. Então, a gente precisou se adaptar, a gente teve sucesso, mas a gente também tem esse pesar, né, de entender que nem todos os grupos conseguiram cumprir efetivamente toda essa agenda, digamos assim.
Então, a gente passou a fazer as reuniões online, né, depois de abril, depois que foi deflagrado, então, o distanciamento social, né, assim como os outros grupos, a gente se adaptou, usou várias plataformas, até hoje a gente migra de uma para outra, que está melhor, a gente já aprende todas, né, Zoom, a Skype, mas eu adorei a ideia do Teams e já anotei aqui para a gente pensar bem sério em usar, eu acho muito legal esses encontros, porque a gente só pega as ideias, né, estou cheia de ideias já aqui com vocês. Um outro desafio é pensar na preocupação com a saúde, né, de todos os integrantes, da população em geral, porque a gente é um curso da área da saúde, né? Então, efetivamente, a gente não tem como não entender a pandemia, como ela se expressa, né, na saúde e em termos sociais, as reflexões que isso causa na gente, a preocupação, o medo, né, dos próprios alunos. Nós tivemos 4 alunos que tiveram a Covid, e a preocupação eu entendi que não era tanto com eles, né, mas com as famílias também, né, porque a gente entende que talvez seja um pouco mais benigno, benigno entre aspas, né, mas na população mais jovem, mas aí a preocupação com os seus pais, com os seus familiares, com os seus avós, isso gera uma angústia, uma ansiedade, a gente não tem como prever, a doença é nova, então a gente não sabe como vai se manifestar nas pessoas, então isso é algo que nos deixa muito preocupado e muito abalado, de alguma forma, todo mundo está abalado de alguma forma, né? Então, é muito complexo tentar manter o foco, tentar manter a mesma produtividade, é um grande desafio. Eu fiquei muito contente quando eu ouvi a professora Adriana Rocha Bruno na quarta-feira, eu fiquei super entusiasmada e feliz por eu conseguir captar um pouco das ideias e achar que eu até estou tentando trilhar um caminho certo, né? Quando ela falou assim, a sua matéria não é a mais importante, professor, né? Desapegue. Quando eu comecei a pensar nas aulas online, eu olhei para minhas aulas e eu assim, meu Deus, eu não posso aplicar isso aqui online. Eu tive que refazer tudo, né? Muita coisa. Eu tinha disciplinas de 4 horas aula, eu não posso falar 4 horas online. Então, a gente teve que se adaptar. E isso foi um período que os alunos também, o pessoal do PET de Elétrica sofreu, e a gente também sofreu, porque alguns professores talvez não conseguiram, e ainda a gente está aprendendo, né, a discernir o que é importante e como a gente vai dosar as atividades para esses alunos. Então, eu vi um período assim que eles não tinham nada para fazer, e aí a gente conseguiu produzir muito, né? E aí a gente adequou e pensou em algumas demandas diferentes, né? Assim, vamos investir em algo que seja importante para eles em termos de produtividade, que algumas atividades que a gente não está tão acostumado a fazer, como a escrita de artigos, a gente investiu bastante nisso, porque é algo muito bom para o currículo, e é uma experiência muito boa de se pensar na graduação, né? E aí, essa foi uma parte que a gente conseguiu dar um up, assim, no grupo, mas, em contrapartida, teve períodos que tinha muita atividade, então a gente teve que literalmente flexibilizar, dosar e aprender a se adequar, né? Nessa procura de se adequar, a gente tinha que buscar os parceiros. Né? Uma das primeiras parcerias que a gente fez foi com o PET Engenharia Elétrica, que a gente chamou eles para escrever uma matéria para o jornal. Assim, vamos escrever uma matéria que tem elétrica e saúde junto no jornal, e a gente fez e deu muito certo. E a gente quer muito fazer essas parcerias, continuar fazendo essas parcerias com outros cursos, né? Depois a gente também escreveu uma cartilha com a engenharia florestal, com PET Educação Física, uma cartilha sobre a Covid, então bem temática, né, trazendo a visão dos cursos, isso foi muito produtivo. Então a gente procurou essas adequações aí. Eu acho que eu tenho mais um slide? Tenho. Então, a gente precisou dar ênfase para as atividades que seriam possíveis, né? E aí, a Gabi e a Letícia vão contar daqui a pouco essas atividades. Como que procedemos nessas atividades. E eu, como tutor, então, o que eu tentei, né? O que era meu desafio? Avaliar o que a gente podia treinar de habilidades novas, né? Não novas, mas aperfeiçoar algumas habilidades. Então, como eu falei, a própria aproximação com as plataformas digitais, que a gente teve que estudar um pouco mais, a gente teve que conhecer,
né? O PET de Medicina sempre faz muitos eventos, porque tem demandas da faculdade, então a gente teve que promover eventos online e se adaptar a toda essa nova realidade, que não foi uma exclusividade nossa, né? A população do mundo inteiro precisou fazer isso, e a gente também. Então, a gente está tentando, está aprendendo a fazer isso da melhor forma possível. E deu ênfase à produção de artigos, como eu comentei, e porque a gente tentou, né, e está tentando, e vai continuar buscando essa produtividade de alguma forma, porque as exigências do MEC, o professor Fabrício bem comentou, continuam iguais. A gente tem que manter as horas, né, as 20 horas, a gente tem que fazer relatórios, então a gente precisa realmente adequar as nossas atividades e cumprir com essa agenda da melhor forma possível. Mas a gente entende que isso é uma tarefa bem difícil, né? Não é fácil a gente se adaptar a essa nova realidade, tá tudo certo, porque eu acho que as pessoas precisam dessa pensar nessa vivência, que ora a gente, né, ontem a gente ainda estava comentando no grupo, não existe equilíbrio, né? Equilíbrio é uma utopia. Existe sim momentos que a gente está muito lá em cima e momentos que a gente está embaixo. A vida é de momentos de altos e baixos. Então, é assim a nossa produtividade também, assim como a nossa vida pessoal, a nossa vida acadêmica. Tem hora que a gente produz muito, tem hora que a gente se adequa. Teve momentos que alguns estudantes não puderam acompanhar as atividades online por alguma atividade, por algum outro, né, outro momento, não conseguiram, enfim, isso a gente também, como grupo, a gente precisou avaliar isso. Nem todos os momentos, todos conseguiram cumprir com as suas atividades ou, né, efetivamente executar tudo junto. Então, alguns momentos uns trabalharam mais, outros menos, e eu acho que o grupo da medicina é muito bom nisso, é uma prova de revezamento. Né? Ora tem alguns com bastão na mão, ora outros, e assim a gente vai trabalhando. E agora eu passo a palavra para as petianas. Se apresentem e falem um pouquinho, depois eu volto para dar um recado final. Bom dia, pessoal. Meu nome é Letícia. Eu estou no PET Medicina desde 2018. Eu estou terminando o sexto semestre, né? Bom, enfim, vou então falar um pouquinho dos projetos que a gente realizou, né, no ano de 2020. E vou começar falando um pouquinho de um artigo bem especial que a gente resolveu publicar, né, tentar a publicação e depois essa publicação deu certo, como relatos de experiência. Como o PET Medicina, né, como todos os outros PETs, a gente tenta fazer projetos de extensão, né? E o ano passado, né, pela pandemia, a gente teve que deixar de realizar alguns projetos de extensão muito importantes, e um deles é o Arte na Veia. E daí, uma tentativa, né, de suprir, então, já que a gente não conseguia fazer esse evento presencial, né, nesse primeiro momento, a gente pensou em publicar um relato de experiência. E a gente foi atrás de revistas de extensão que aceitassem, né, esses tipos, né, de artigos. E a gente conseguiu, então, publicar um relato de experiência do nosso evento do Arte na Veia de 2019. Então, a gente publicou nessa revista Expressa Extensão, que é uma revista da Universidade Federal de Pelotas, e que, ela, se eu não me engano, ela é trimestral, e ela sempre tem temas, né? E naquele momento que a gente submeteu, que foi em abril, mais ou menos, de abril, maio de 2020, o tema tinha um cunho social, era bem interessante e enquadrava, né, justamente nesse projeto nosso. Então, a gente conseguiu publicar, né, esse artigo que chama Arte na Veia, um projeto socioeducativo cultural na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso. E ficou bem legal, porque a gente conseguiu trazer os números desse evento de 2019 particularmente, né? A gente tem mais de 10 edições desse evento, que começou lá em 2007, né, com um grupo bem pequenininho de alunos, e depois ele foi melhorando, foi se ampliando, e eu convido vocês, né, a entrar, a Gabriele vai disponibilizar o link aí no chat, eu convido vocês a entrar lá no nosso site, tem um artigo lá, se vocês quiserem olhar, e depois também, quando, né, a gente puder voltar a fazer as edições presenciais também, a gente sempre tenta divulgar, então, assim, é muito importante que todos os cursos, pessoas de fora da comunidade, possam vir assistir os nossos eventos, né, e a gente espera também que vocês possam ajudar na divulgação e participar também. Outra coisa que a gente fez também, e que a gente está desenvolvendo agora, são mais 3 artigos, que são também relatos de experiência, justamente para tentar
suprir, eu diria, um pouco dos eventos que a gente não conseguiu realizar. Um deles é o 12h30, que é um karaokê que a gente sempre tem, né, durante as aulas presenciais. A gente realiza a cada 15 dias, nas quartas-feiras, às 12h30 até às 13h30, que é o momento que a gente coloca lá o microfone, monta o karaokê, chama os alunos para participar. A gente sempre participa em uma sala específica lá na faculdade, e os alunos se divertem bastante, o pessoal da nutrição participa bastante, que é ali do ladinho, as senhoras, às vezes, da limpeza, da própria secretaria, diretoria já participou algumas vezes. Então, assim, é um momento que a gente tem de descontração e, infelizmente, a gente não pode mais realizar. Então, a gente está desenvolvendo um relato de experiência também, que está em processo de submissão, no 12h30. Outro é do Começando Cedo, que a gente vai falar um pouquinho depois, que é um projeto que a gente ia para o Júlio Miller, né, que a gente faz palhaçoterapia, e ele também, né, infelizmente, a gente teve que parar de realizar, e a gente está também fazendo um relato de experiência. E outro sobre um evento online que nós conseguimos realizar ano passado, que é também relatando nossa experiência, tá? Outros trabalhos que a gente conseguiu desenvolver ano passado foram outros resumos, né? Um deles foi para o SEREX, né, que foi o Seminário Regional de Extensão Universitária da região Centro-Oeste, e a gente realizou, no ano de 2018 e 2019, o curso de Educação Continuada e Atualização em Imunologia, que foi, né, uma ideia da professora Ziliane com a professora... uma professora de imunologia lá do curso da Univag, eu esqueci o nome dela, desculpa, gente. E daí a gente fez uma parceria, né, com o curso de medicina da Univag e da Uni, que com essa professora sendo a representante deles, e a gente desenvolveu essas duas edições. Então, a gente resolveu fazer um resumo, que é o estudar, compartilhar e ensinar imunologia, relatando essa experiência, né, porque era um evento, né, que tinha uma extensão forte, mas um ensino também muito forte, né? Então, a gente está até pensando em realizar algumas coisas próximas esse ano. E mais dois resumos que nós publicamos, que foi no ENAPET, que é o Encontro Nacional dos Grupos Petianos, né, dos grupos PETs. E a gente fez, foram eventos online, ambos, né, tanto o SEREX quanto o ENAPET, o SEREX ele foi uma apresentação ao vivo, né, então os meninos fizeram, e era uma apresentação síncrona, e o ENAPET nós gravamos, né, nossos resumos foram aceitos, e nós gravamos, né, duas apresentações. Essas apresentações, inclusive, estão no nosso canal do YouTube. E depois, no momento oportuno, lá no evento nacional, eles passaram as apresentações e os alunos estavam lá para participar da arguição, né, e tudo mais. Então, foi bem interessante, uma experiência muito nova para todo mundo, né, fazer participações síncronas ou assíncronas, foi bastante desafiador. Aqui, falando um pouquinho do e-book, Enfrentando a Covid-19, Combatendo a Covid-19, que, na verdade, foi uma parceria feita com o PET Engenharia Elétrica e o PET Engenharia Florestal. E foi bem no comecinho de maio de 2020 que a gente teve, né, começamos a conversar e tal, e esse e-book ele saiu mais ou menos em julho, né, e ele foi, assim, uma ideia para trazer, assim, dicas de saúde, o que é saúde, né, trazer para a população conceitos básicos, mas que são muito importantes e que a gente acabou percebendo durante a pandemia que muitas pessoas tinham isso falho ou pouco, né, sedimentado, então se foi uma parceria bem interessante. Tem um projeto Lutar, a Longevidade Saudável também da UFMT, que contribuiu bastante. Então, esse e-book, né, e-book, cartilha, ele é bem legal, está bastante ilustrado e trouxe ideias, né, de como manter hábitos mais saudáveis, algumas práticas de exercício físico, para ajudar a população, e serve para todas as faixas etárias. Então, eu também convido vocês a acessar a cartilha, que está bem legal. Depois, falando um pouquinho sobre né, uma atividade que o MOB ele pede, né, para a gente realizar, que é a avaliação do grupo, né? Assim como o PET Elétrica disse, né, que eles, né, desenvolveram o regimento, nós estamos desenvolvendo o nosso regimento, e uma etapa importante do nosso regimento foi estabelecer o nosso instrumento de avaliação. E a gente trabalhou bastante em 2020 em cima desse instrumento, e a gente trouxe uma das ideias foram trazidas já do ENAPET de 2019, e a gente começou a amadurecer essa ideia,
e ficou bem legal esse instrumento de avaliação em que a gente faz um fluxo, um questionário também, assim como o PET elétrica, e depois a gente monta diagramas, né, mostrando como que foi a resposta em relação a cada pergunta daquela avaliação do grupo, né? E a gente realizou esse primeiro instrumento de avaliação agora definitivo no início de 2021, e foi referente às nossas atividades de 2020, e agora a gente estabeleceu que a gente vai anualmente fazer essa avaliação, e se houver necessidade, assim como o próprio PET Elétrica falou, a gente faz mais avaliações. Mas foi uma experiência muito boa, a gente conseguiu refletir bastante sobre as nossas atividades, os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. Quando a gente vê visualmente gráficos, né, sobre aquilo, e a gente fez as perguntas de forma anônima, justamente porque a gente não queria perder a liberdade de responder. Então, a gente fez isso, mas depois da discussão dos resultados, nós discutimos no grupo. Então, foi muito interessante, eu acho que vai dar muito certo essa iniciativa. Um projeto que a gente tem bastante forte no PET é o Jornal Anamnese. O Jornal Anamnese, em geral, a gente publica ele 4 edições, e a gente sempre usava, né, tinha a ajuda da editora, a editora universitária para impressão. Então, a gente já usava de forma online e fazia as impressões e distribuía, né, entre a faculdade de medicina, a faculdade de nutrição, o nosso laboratório morfofuncional, biblioteca e no Júlio Miller. No entanto, a gente não dava assim tanta ênfase no digital, né? A gente divulgava assim, mas assim, o impresso era muito mais importante, né? E com a pandemia, é claro que a gente acabou, né, parando de utilizar essa versão impressa e focamos muito na parte de divulgação do digital. Então, no passado nós fizemos 5 edições, né? Nós tivemos uma edição especial Covid, que foi essa que está na tela, que foram matérias só relacionadas ao Covid, né, a pandemia, o que fazer na pandemia, né? Mas o nosso jornal, ele tem uma diversidade, né, de temas, não são só temas de saúde, muito pelo contrário, a gente traz bastante coisa diferente. Como a professora Ziliane falou, a gente fez uma matéria, né, convidou, na verdade, os meninos do PET Elétrica para fazerem uma matéria especial para a gente, que saiu, acho que na 3ª edição do ano passado. A gente fez uma parceria de matéria com o PET Nutrição da UFSC, que já foi do ANAPET de 2018, o primeiro contato, a gente convidou elas para fazer, foi muito legal. Então, convido vocês também, se tiverem ideias, querem participar, nos escrevam, mandam um direct lá no nosso Instagram, que a gente adora fazer matéria, assim, a gente adora abrir oportunidade para outras pessoas escreverem as matérias, né? E no nosso jornal também tem dica de livro, dica de filme, dica de série, e eventos que a gente pode proporcionar, vai desenvolver ou desenvolveu. Então, assim, fiquem à vontade, sempre a gente adora receber ideias e vocês todos são sempre muito bem-vindos. Outra coisa que a gente teve que se adequar um pouquinho foi a questão da pesquisa. Lá nós temos parceria com o laboratório de neurofisiologia, que a gente desenvolve algumas pesquisas, e infelizmente, né, esses experimentos eles precisaram ser finalizados, né, os que estavam em andamento, justamente por conta da pandemia, porque nós acompanhamos sempre mestrandos e doutorandos desse laboratório, né. E aí a gente pensou, o que nós vamos fazer agora que estamos sem aula, estamos apenas online, o que nós vamos fazer? Então, a gente resolveu selecionar alguns artigos que são, né, do tema dessas pesquisas que estavam acontecendo no laboratório, e nós nos dividimos em grupos e enfrentamos o desafio, né, de ler artigos, às vezes até mais complexos do que a gente realmente entenderia, em inglês, e apresentar, né, então dividimos em grupos de 3 ou duplas, e aí fizemos uma sequência de apresentações, né, para o nosso próprio grupo, convidamos pessoas desse laboratório que quisessem participar e nos questionar, enfim, e foi uma experiência bastante legal, desafiadora, né, fazer a apresentação online, se eu não me engano, foi uma das primeiras apresentações online que eu fiz, que você só fica vendo a sua tela, você não vê o público, né, e falar de tema em inglês, assuntos às vezes bastante complexos, foi bastante desafiador. Mas foi bem interessante, bem legal, acho que foi bastante produtivo. E um projeto que a gente também começou a desenvolver, que surgiu a ideia de uma demanda, na verdade, da Faculdade de Medicina,
que o MEC, ele recomenda, assim, né, que se peça, que se tenha, né, dados de egressos dos cursos, né, e o curso de medicina também é pedido a mesma informação, né, onde estão esses egressos, o que eles estão fazendo? Então, a Faculdade de Medicina pediu para a gente, né, entrou em contato para fazer uma parceria em relação a isso, né, e a gente começou, então, a escrever, fez revisão bibliográfica, foi atrás de formulários, né, de perguntas e respostas sobre egressos no Brasil, egressos de medicina. E aí a gente passou pelo comitê de ética, fez várias adequações. O projeto hoje ele está pronto, o TCLL está pronto e agora a gente está na fase de execução. Então, estamos buscando as parcerias com o CRM e a diretoria para a gente fazer uma ampla divulgação, para daí a gente começar a entrar em contato com os egressos. E agora esperamos, né, que seja bastante produtivo, né, tenha bastante frutos esse projeto, que vai trazer benefícios não só para nós, como ponto, assim, pensando numa publicação futura, mas para o curso de medicina, para a faculdade de medicina, isso é muito importante, porque a faculdade fez 40 anos, são 56 turmas formadas até agora, então, assim, tem muita informação para a gente trazer. E agora eu vou passar para a Gabriele. Bom dia, pessoal, tudo bem? Todos estão me ouvindo? Sim? Ok. Eu sou a Gabriele, eu também faço parte do PET Medicina. Eu estou no 6º semestre e eu entrei no grupo PET em 2019, desculpa. No ano de 2019, nós realizamos a primeira edição do Rádio Simpósio. Só que essa edição ela foi realizada presencial. E com o início da pandemia, com todos em casa, nós tivemos a intenção de continuar com o projeto. Então, no ano de 2020, nós decidimos transformar o Rádio Simpósio, que era um evento presencial, em um evento online. Com isso, nós procuramos a parceria, igual a professora Ziliane falou, desde o começo da pandemia, para nós continuarmos os nossos projetos. Então, nós procuramos a parceria das ligas acadêmicas de radiologia, tanto da UFMT, quanto da Unic e da Univag. E nós realizamos esse simpósio que foi 100% online, desde o seu planejamento, a sua programação, até a sua execução. Nós tivemos esse grande desafio, que foi transformar um projeto que ele era 100% presencial em um projeto 100% online, mas foi um grande sucesso. Nós tivemos quase 5.000 visualizações de todas as aulas gravadas que foram transmitidas pelo nosso canal no YouTube. E o Rádio Simpósio ele vai até ser apresentado na parte da tarde por a nossa colega. Então, todos que tiverem mais interesse sobre como foi o nosso projeto, podem assistir. E como a Letícia falou, atualmente, com esse desenvolvimento do projeto online, nós estamos escrevendo um relato de experiência para a gente poder submeter em algumas revistas, principalmente para nós podermos relatar como foi essa experiência de transformar um evento que ele era 100% presencial em 100% online. Pode passar, Letícia. Um outro projeto também, que ele foi pensado nessa pandemia e começamos já a executar ele, foi o Cartinhas de Coração. Ele é um projeto que ele foi pensado pelos petianos para a população em geral, estudantes ou qualquer comunidade, ou pessoas da comunidade, para eles enviarem cartas, tanto para pacientes, para profissionais de saúde, para os funcionários do Hospital Júlio Miller. Esse projeto ele foi pensado em virtude dessa grande necessidade que percebemos de ter uma maior humanização da área da saúde. Então, sendo assim, o projeto ele é uma forma de humanização que estamos desenvolvendo em parceria com o Comitê de Humanização do Júlio Miller, que são nossos parceiros, tanto para pensar no projeto, para elaborar esse projeto, eles foram nossos parceiros, até mesmo na parte da execução do projeto. Porque com essa questão da pandemia, está um pouco complicado dos estudantes estarem indo até o hospital, e o Comitê de Humanização, ele se disponibilizou em nos auxiliar a gente nessa entrega das cartinhas. No ano de 2020, já foi realizada uma primeira ação, que foi direcionada para os pacientes do Júlio Miller, tivemos muita ajuda novamente do Comitê de Humanização, e foi um grande sucesso. Nesse ano, nós estamos fazendo uma edição especial, que são para os profissionais da saúde. Pode passar, Letícia?
Isso, essa é até o convitinho, porque nesse momento de pandemia nós sabemos o quanto é importante para nós expormos os nossos sentimentos e também levarmos um pouco de afeto para as outras pessoas. Então, visando esses profissionais de saúde que são exaustos, nós estamos recebendo as cartinhas para poder enviar para eles. Estamos recebendo essas cartinhas até o dia 8, se eu não me engano. Estão todos convidados a participar, a enviar as cartinhas, a poder aquecer um pouco o coração desses profissionais que estão nessa luta diária contra esse vírus. Depois a gente vai mandar o link para vocês poderem estar enviando, viu? Bom, nós tivemos também a execução do nosso processo seletivo. O nosso processo seletivo também sempre foi 100% presencial, nunca tivemos nada online, e esse ano nós tivemos que realizar ele 100% online. No ano de 2020, nós ficamos até um pouco apreensivos sobre como seria executar esse projeto, que é um projeto, né, o processo seletivo online, porque o nosso processo seletivo ele é composto de 3 fases, que é primeiro uma prova fechada de múltiplas questões, uma redação que os estudantes fazem e, por fim, a entrevista. Então, nós ficamos bem apreensivos em relação à entrevista, porque online a interação fica um pouco prejudicada. Os estudantes eles não conseguem se soltar como se eles soltassem presencial. Então, nós tivemos muita preocupação em ser injusto na hora da entrevista por estarmos sendo online. Mas o nosso processo seletivo foi muito bem. A gente fez as 3 fases normalmente, todas as entrevistas foram online, tivemos muitas inscrições e conseguimos selecionar os novos petianos, que inclusive já estão atuando nas atividades do grupo, e muitos já apresentaram projetos ontem e vão apresentar projetos hoje também. O PET Elétrica foi o nosso grande impulsionador também a fazer esse processo seletivo, porque depois que eles fizeram um processo seletivo online, a professora Ziliane falou, não, PET Elétrica fez, então a gente, vamos fazer, vai dar certo. Deles deu certo, inspirando a gente aí, ó. Bom, todavia, apesar de nós termos conseguido desenvolver vários projetos de forma remota, né, de forma online, existem alguns projetos que eles estão suspensos por conta dessa necessidade de ser presencial. O atendimento pré-hospitalar, que era voltado para toda a comunidade, que era um curso desenvolvido pelo PET em parceria com os bombeiros de Mato Grosso, e então foi um projeto que nós tivemos que suspender por conta dessa necessidade de ser presencial. E o outro projeto também, que a Letícia falou um pouco, que foi o 1230, que era esse karaokê que nós fazíamos semanais na faculdade de medicina, que é uma tentativa de ter uma melhor saúde mental dos estudantes da UFMT. Todos os estudantes são convidados, nós temos ali várias vezes presença do pessoal da nutrição, que canta muito bem, inclusive, quando voltar, queremos vocês novamente com a gente, e o pessoal da medicina. Então, foi um projeto que, por ter essa necessidade de ser presencial, está suspenso no momento. A gente até tentou pensar em algumas coisas para poder fazer ele online, mas não encontramos nenhuma alternativa. Mas esperamos poder retomá-los em breve. O Arte na Veia, que a Letícia falou também, que nós fizemos o relato de experiência, que é um projeto que é voltado para toda a população, principalmente nesse acolhimento dos calouros, né? É um projeto que ele quebra essa superioridade que existe um pouco na faculdade dos veteranos em relação aos calouros. Então, é um projeto feito e desenvolvido pelos veteranos, que eles cantam, tem peça teatral, tudo mais, e por ter essa necessidade de ser online, ele está suspenso no momento também. E o Começando Cedo, que é um projeto maravilhoso de palhaço-terapia, que ele é feito e regido pelos estudantes mesmo, a gente não tem muita ajuda de professores, foi um projeto pensado, a Ziliane, que é a nossa parceira, que sem comparação nesse projeto, é um projeto que ele busca levar um pouco de amor, um pouco de conforto para aqueles pacientes que estão hospitalizados, não só para os pacientes. Ali no hospital a gente leva conforto para toda a rede do hospital, desde os guardas, enfermeiras, todo mundo. Então é um projeto que ele teve que ser suspenso no momento, já vai fazer 2 anos, né, que a gente, um ano que a gente está
parado esse projeto, mas a gente pretende que isso retorne logo para a gente voltar. Só que durante a pandemia, nós também fizemos um workshop com o pessoal do Ludoped, da UFMT, e nós tivemos uma capacitação workshop, que era de musicoterapia, palhaçoterapia e contação de história. Então, nós conseguimos, querendo ou não, dar ainda uma continuidade desse projeto, mesmo que de forma indireta, durante a pandemia. Ficou até gravado toda a nossa live que teve, e só vocês podem entrar no Ludoped UFMT que vocês vão encontrar. Pode passar. As campanhas comunitárias, que era esse atendimento voltado para a comunidade, a gente fazia ela principalmente com multiação, né? Nós fizemos uma ação também na fábrica da Marajá, e ali nós acompanhávamos médicos, ou nós mesmos fazíamos as triagens, medir pressão, fazer controle de glicemia. Nós tivemos também, na época que era presencial, uma ação no Parque Mãe Bonifácia, e infelizmente por demandar pacientes, por demandar a comunidade, a gente suspendeu esse processo no momento, né? Pode passar. Bom, partindo do pressuposto que nós não retornaremos esse ano ainda às atividades presenciais, o Grupo PET ele está com alguns projetos que já estão em desenvolvimento. É uma recomendação do ENAPET, né, que o PET ele inclua a população vulnerável em nosso planejamento. E com isso nós estamos desenvolvendo o projeto Transformação em Saúde, que é um projeto voltado para a população de transexuais LGBT, que terão ações de ensino, pesquisa e extensão. Nós também estamos desenvolvendo, pensando como que vai ser a execução do Interpet, do Rádio Simpósio 3, que é a terceira edição, buscando essa continuidade no projeto, que provavelmente esse ano também será online, e também nós estamos tendo estamos desenvolvendo o curso de educação continuada e atualização em imunologia, que era um projeto também que já acontecia no presencial, e no ano passado nós não conseguimos desenvolver ele de forma online, mas esse ano nós estamos nesse planejamento para execução dele de forma online novamente. Eu vou passar para a Ziliane para poder falar. Obrigado pela atenção de todos. Então, para a gente finalizar, agradeço as meninas aí que contaram um pouquinho, tem muitos outros projetos que a gente não teria tempo para contar todos, mas a gente fica muito feliz por ter a possibilidade de divulgar e, quem sabe, de inspirar, né, outros grupos a fazerem projetos parecidos, assim como a gente se inspira um no outro, né? E acho que isso é muito rico, essa troca é muito importante. E então, o que a gente aprendeu e está aprendendo ainda e vai continuar sempre trocando, né, esses saberes entre alunos e professores, a gente precisa interagir, né? Minimamente a gente tem que interagir, a gente tem que flexibilizar, a gente tem que buscar avaliar o impacto das nossas atividades de alguma forma. A gente está estudando muito isso, né, de como avaliar as atividades que a gente faz e que elas tenham realmente sejam efetivas, né? Eu percebi no grupo, então eu como tutora, eu percebi que eu tenho um grupo bastante comprometido, complementar e muito disposto a desafios, então eu fico muito contente, né? Eu estou muito privilegiada por contar com a parceria desses alunos, a gente é uma âncora um para o outro, né? A gente consegue estar o tempo inteiro um ajudando o outro e aprendendo junto, isso é muito bom. Pode passar, Leti. E aí, a gente também percebeu que o grupo tem algumas fragilidades. Então, essa avaliação que a gente fez, a gente criou esse instrumento de avaliação, que uma hora a gente vai divulgar também, publicar, porque a gente quer muito que outros grupos aproveitem, né, o que a gente conseguiu idealizar, e quem sabe outros grupos podem aproveitá-lo, né? E a gente percebeu, então, que o grupo tem essa preocupação e ainda não consegue avaliar de forma adequada o impacto social dos projetos. E o grupo tem muita preocupação com isso, que os projetos tenham esse impacto social.
principalmente relacionado com a interação, né? A interação com a comunidade. Isso é o projeto de extensão, né? Nós temos que ter essa interação, esse retorno da comunidade. E online fica muito mais difícil esse alcance. Então, a gente está buscando constantemente isso, essa repercussão das ações, né? Bem como o próprio desempenho do grupo. Então, depois do instrumento de avaliação, a gente conseguiu fazer uma lavação de roupa, né, entre aspas, do grupo, e para a gente crescer junto, para a gente aprender, e a crítica é muito boa, e a gente precisa aprender a lidar com essa crítica também, em todos os sentidos, né, a crítica, quando ela é bem colocada, ela é muito bem-vinda para a gente aprender a crescer, e às vezes algumas pessoas têm essa dificuldade de aceitar essa crítica, né, então a gente trabalha isso também no grupo. Então, para finalizar, né, a gente realmente ainda tem muito para aprender e junto. Né? Acho que essa é a nosso maior ganho, essa interação é o que a gente vai conseguir levar e para sempre, né? Essa pandemia nos ensinou isso, que essa interação, essa flexibilização em todos os sentidos. A gente precisa disso para sempre. Aí a gente agradece, né, ao Ministério da Educação, ao órgão de fomento, FNDE, e ao programa MEC, todos os organizadores do evento pela oportunidade, né, a Alice, nossa muito parceira de interlocução aí por muito tempo no Grupo PET, né, enfim, e a todos os participantes. Muito obrigada por estar aqui com a gente e compartilhar esse momento que para a gente é uma honra, né, estar podendo nos exibir um pouquinho na forma literal, né, com o programa PET. Obrigada. Ficamos à disposição, né, para discutir um pouquinho, se a gente tiver tempo. Tá, não, eu acho que a gente pode extrapolar uns minutinhos aqui, né? Se alguém tiver alguma pergunta, um questionamento para fazer aos 2 grupos PETs que passaram por aqui essa manhã,